Você já se perguntou como as máquinas conseguem aprender e tomar decisões? Welcome to the fascinating world of machine learning. Neste vídeo, vamos explorar o aprendizado de máquinas de maneira clara e envolvente, desvendando os mistérios por trás dessa tecnologia que está mudando nossas vidas. Prepare-se para entender não apenas o que é o aprendizado de máquinas, mas também como ele impacta o cotidiano e redefine nosso futuro. Fique conosco e descubra os segredos dessa revolução tecnológica que todos estão comentando. O aprendizado de máquinas, muitas vezes abreviado como mililitros do inglês, machine learning, refere-se a uma subárea da inteligência artificial que se concentra na capacidade de sistemas computacionais de aprender a partir de dados. Em vez de serem programados de maneira convencional para realizar uma tarefa específica, esses sistemas são capazes de identificar padrões e fazer previsões com base nos dados que recebem. Isso é realizado através de algoritmos que ajustam os parâmetros de um modelo matemático com o objetivo de minimizar a diferença entre as previsões do modelo e os resultados reais. O aprendizado de máquinas pode ser dividido em três categorias principais: o aprendizado supervisionado, onde os dados de entrada são rotulados; o aprendizado não supervisionado, que lida com dados não rotulados e tenta encontrar estruturas subjacentes; e aprendizado por reforço, onde um agente aprende a tomar decisões através de interações em um ambiente. Para os iniciantes, compreender esses conceitos fundamentais é essencial para mergulhar mais fundo no campo do aprendizado de máquinas, pois eles formam a base sobre a qual toda a prática e teoria se desenvolvem. A história do aprendizado de máquinas é fascinante e cheia de marcos importantes que moldaram a forma como percebemos a inteligência das máquinas hoje. O conceito teve suas raízes na década de 1950, com o trabalho de pioneiros como Alan Turing, que propôs a ideia de uma máquina que poderia simular qualquer processo de aprendizado humano. Em 1956, a Conferência de Dartmouth, que é amplamente considerada o nascimento da inteligência artificial, trouxe à tona novas ideias que impulsionaram o desenvolvimento do aprendizado de máquinas. Durante as décadas seguintes, houve avanços significativos, especialmente na década de 1980, com o surgimento das redes neurais artificiais que simulavam a forma como os neurônios do cérebro humano trabalham. No entanto, o crescimento do aprendizado de máquinas realmente decolou nos anos 2000, com o aumento do poder computacional e a disponibilidade de grandes volumes de dados. Esses fatores permitiram que algoritmos de aprendizado de máquinas evoluíssem rapidamente, resultando em técnicas que hoje permeiam diversos setores, desde a medicina até o entretenimento. Essa jornada histórica nos mostra como a curiosidade e a inovação humana levaram a conquistas que transformaram a sociedade. A importância do aprendizado de máquinas na sociedade contemporânea não pode ser subestimada. Ele está presente em quase todos os aspectos de nossas vidas, muitas vezes de forma invisível. No mundo dos negócios, por exemplo, empresas utilizam algoritmos de aprendizado de máquinas para otimizar processos, prever demandas e personalizar experiências de clientes, resultando em eficiência e melhor atendimento. Na saúde, técnicas de aprendizado de máquinas ajudam a diagnosticar doenças com precisão a partir da análise de imagens médicas e dados genômicos. Além disso, o aprendizado de máquinas é fundamental no desenvolvimento de assistentes virtuais, como Siri Alexa, que ajudam os usuários em suas rotinas diárias. A automação que essa tecnologia proporciona não só facilita tarefas corriqueiras, mas também libera tempo para que as pessoas possam se concentrar em atividades mais criativas e significativas. Porém, é crucial notar que, à medida que a tecnologia avança, surgem também questões éticas sobre privacidade, viés nos algoritmos e o futuro do trabalho, exigindo uma discussão clara e bem informada sobre como integrar o aprendizado de máquinas de maneira responsável. As aplicações práticas do aprendizado de máquinas estão em constante expansão e podem ser encontradas em diversas indústrias. Um exemplo notável é no setor financeiro, onde algoritmos de mililitros são usados para detectar fraudes analisando padrões de transações e comportamento de usuários. Na indústria automotiva, veículos autônomos são desenvolvidos com base em aprendizado de máquinas, permitindo que carros sejam capazes de aprender a dirigir por conta própria, reconhecendo objetos e tomando decisões em tempo real. No campo da marketing digital, o aprendizado de máquinas transforma a maneira como campanhas publicitárias são estruturadas, permitindo uma segmentação mais eficaz e a previsão de quais anúncios terão maior impacto.
Outra aplicação interessante está nas redes sociais, onde algoritmos de mililitro curtem postagens e sugerem conteúdos personalizados para seus usuários, proporcionando uma experiência sob medida. Inclusive, na área da ciência de dados, profissionais estão utilizando o aprendizado de máquinas para analisar triviais conjuntos de dados, traduzindo informações complexas em insights valiosos. Essas aplicações demonstram não apenas a flexibilidade do aprendizado de máquinas, mas também seu potencial para transformar a maneira como interagimos com nossa realidade, apontando para um futuro onde as máquinas aprenderão e evoluirão continuamente. O aprendizado de máquinas pode ser classificado em 3 tipos principais: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, os algoritmos são treinados com um conjunto de dados rotulados, onde cada entrada está associada a uma saída conhecida. Esse método é muito utilizado em tarefas de classificação e regressão, como prever o preço de uma casa com base em suas características. Já o aprendizado não supervisionado trabalha com dados não rotulados, procurando identificar padrões ou grupos dentro das informações. Um exemplo comum é a segmentação de clientes, onde o objetivo é agrupar consumidores com características semelhantes, sem ter prévio conhecimento das categorias. Por último, o aprendizado por reforço envolve um agente que aprende a tomar decisões através de tentativas e erros, interagindo com o ambiente e recebendo recompensas ou punições de acordo com suas ações. Esse método é amplamente utilizado em áreas como jogos e robótica, onde a exploração e a adaptação são fundamentais para o sucesso. Existem diversos algoritmos utilizados em aprendizado de máquinas, cada um adequado para diferentes tipos de problemas e dados. Entre os mais comuns estão a regressão linear, que se utiliza para prever um valor contínuo com base em uma ou mais variáveis independentes. Outro algoritmo popular é a árvore de decisão, que divide os dados em segmentos para facilitar a tomada de decisões. As redes neurais são também muito conhecidas, especialmente para tarefas complexas como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem. Além deles, temos os algoritmos de K-vizinhos mais próximos, KNN, que classificam um ponto de dados com base nos rótulos dos seus vizinhos mais próximos. Os algoritmos de agrupamento, como K-means, são utilizados no aprendizado não supervisionado, permitindo descobrir grupos dentro de um conjunto de dados. Outro algoritmo que merece destaque é o Support Vector Machines, SVM, usado principalmente para classificação. A escolha do algoritmo ideal depende de fatores como a natureza dos dados, o problema em questão e os resultados desejados. Os dados desempenham um papel fundamental no aprendizado de máquinas, pois a qualidade das informações recebidas determina diretamente a eficácia dos algoritmos. Existem várias etapas na preparação de dados, que incluem a coleta, limpeza e transformação. A coleta de dados é o primeiro passo, podendo envolver diferentes fontes, como bancos de dados, dispositivos sensoriais ou informações extraídas da internet. Após coletar os dados, é essencial limpá-los, removendo entradas duplicadas, corrigindo erros e lidando com valores ausentes. A transformação de dados também é crucial, pois envolve a normalização e a codificação de variáveis categóricas para torná-los adequados para os algoritmos. Além disso, é importante entender as características do conjunto de dados, como a quantidade e a diversidade de informações. Dados mais variados e representativos podem levar a modelos mais robustos e eficazes. Portanto, dedicar tempo ao tratamento e preparação de dados é vital para garantir que o aprendizado de máquinas funcione de maneira eficaz e produza resultados confiáveis. O sobreajuste e o subajuste são conceitos importantes a serem considerados ao trabalhar com o aprendizado de máquinas. O sobreajuste ocorre quando um modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, capturando até mesmo os ruídos e as inconsistências presentes, em vez de identificar padrões gerais. Isso resulta em alta performance nos dados de treinamento, mas baixa capacidade de generalização para novos dados. Uma analogia simples é uma aluna que decora respostas específicas sem compreender o conteúdo. Ela pode se sair bem na prova de casa, mas encontrará dificuldades em situações novas. Por outro lado, o subajuste acontece quando um modelo é muito simples e não consegue capturar a complexidade dos dados, resultando em um desempenho ruim tanto em dados de treinamento quanto em novos dados. O desafio, portanto, é encontrar um equilíbrio apropriado, ajustando a complexidade do modelo e disponíveis.
Para evitar o sobreajuste, várias técnicas podem ser aplicadas, como a validação cruzada, o uso de dados de teste e a regularização, que penaliza a complexidade excessiva do modelo. Já para evitar o subajuste, é recomendável utilizar modelos mais complexos ou mesmo combinar diferentes modelos para melhor desempenho. O processo de treinamento de modelos no aprendizado de máquinas é o coração do que torna essa tecnologia tão poderosa. Para que um modelo aprenda, ele precisa de dados, que são a matéria-prima a partir da qual ele extrai informações. Imagine um professor explicando uma matéria. Para isso, ele precisa de um bom livro e exemplos práticos. Assim funciona o treinamento. Os dados são divididos em conjuntos, com um dos conjuntos sendo utilizado para ensinar o modelo, enquanto o outro, separado, é usado para testar seu desempenho. Durante essa fase, o modelo faz previsões e são feitas correções com base no erro ou acerto. Essa repetição contínua é crucial. O modelo ajusta seus parâmetros para melhorar suas previsões, exatamente como nós, ao estudarmos, corrigimos nossas respostas erradas. Além disso, a qualidade dos dados é fundamental. Dados limpos e bem estruturados permitem um aprendizado mais robusto. Portanto, o sucesso desse processo de treinamento é determinante para que o modelo se torne eficiente e eficaz na realização das tarefas para as quais foi projetado. Melhorar o desempenho de modelos de aprendizado de máquinas é um aspecto essencial para garantir resultados precisos e relevantes. Existem várias técnicas que os cientistas de dados utilizam para isso. Uma delas é a escolha de algoritmos apropriados. Dependendo da natureza do problema, diferentes algoritmos podem apresentar desempenhos distintos. Outra técnica é a engenharia de características, que envolve a seleção e transformação dos dados que alimentam o modelo. Ao criar novas variáveis a partir dos dados existentes, um modelo pode identificar padrões que não eram visíveis antes. Além disso, a validação cruzada é uma prática comum, onde os dados são divididos em partes e o modelo é treinado e testado várias vezes em diferentes combinações, permitindo uma avaliação mais robusta de seu desempenho. Também podemos mencionar a regularização, que ajuda a evitar que o modelo se torne muito complexo e se ajuste excessivamente aos dados de treinamento, perdendo eficácia em dados novos. Combinando essas técnicas, os praticantes de aprendizado de máquinas conseguem criar modelos mais sofisticados e com melhores previsões. A implementação de técnicas avançadas para aprimoramento de modelos de aprendizado de máquinas pode ser fundamental para maximizar o aproveitamento dos dados disponíveis. Uma abordagem interessante é o uso de algoritmos ensemble, que combinam as previsões de vários modelos para criar um resultado final mais preciso e robusto. Exemplos populares incluem Random Forest e Gradient Boosting, que incorporam diferentes perspectivas sobre os dados. Além disso, o ajuste de hiperparâmetros, que são os parâmetros que não são ajustados durante o treinamento, mas que têm um impacto significativo no desempenho do modelo, também é fundamental. Técnicas de busca em grade e otimização bayesiana podem ser utilizadas para encontrar a melhor combinação desses hiperparâmetros. O uso de validação contínua e aprendizado incremental são outras estratégias que podem ser efetivas, permitindo que o modelo aprenda constantemente à medida que mais dados se tornam disponíveis. Com essas técnicas, é possível constantemente adaptar e melhorar o modelo, mantendo-o relevante em um ambiente de mudança contínua. Embora o aprendizado de máquinas ofereça inúmeras oportunidades, ele também apresenta desafios significativos que precisam ser abordados. Um dos principais obstáculos é a qualidade e a quantidade de dados. Dados incompletos ou enviesados podem levar a decisões erradas pelo modelo, resultando em viés de resultado. Além disso, a complexidade dos modelos pode ser um fator limitante. Modelos muito complexos podem ser difíceis de interpretar, o que muitas vezes é crucial em aplicações em áreas como medicina, onde as decisões precisam ser explicadas. Outro desafio é o tempo e o custo de treinamento dos modelos, que podem ser altos, especialmente quando se lida com grandes volumes de dados. A escassez de profissionais qualificados em aprendizado de máquinas também é um concernente. O campo ainda é relativamente novo e demanda habilidades técnicas especializadas. A gestão da privacidade e da ética no uso de dados é uma consideração cada vez mais importante. A criação de uma estrutura que garanta que as máquinas aprendam de maneira responsável e benéfica é um desafio crucial que a sociedade precisa enfrentar conforme a tecnologia avança.
A privacidade e a segurança de dados se tornaram questões centrais com o avanço do aprendizado de máquinas. Quando uma máquina aprende com dados, é essencial que as informações utilizadas sejam tratadas com respeito e segurança. Isso significa que dados pessoais, sensíveis ou confidenciais não devem ser manipulados sem o consentimento explícito dos indivíduos a quem pertencem. A coleta de dados ocorre em diversas plataformas e, muitas vezes, os usuários não estão cientes de como suas informações estão sendo utilizadas. Para contornar isso, regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, no Brasil surgiram para proteger os cidadãos e garantir que os seus dados sejam tratados de forma ética. Além disso, as empresas precisam adotar medidas rigorosas para proteger os dados coletados, implementando sistemas de segurança que previnam acessos não autorizados e vazamentos. Esse cenário traz à tona a responsabilidade das organizações em criar políticas claras de privacidade, proporcionando aos usuários a transparência necessária. A discussão sobre privacidade e segurança precisa ser contínua, acompanhando as inovações tecnológicas e as novas formas de coleta de dados, garantindo que a proteção das informações pessoais não seja deixada de lado em nome do progresso e da eficiência. O viés nos algoritmos é outra questão ética que merece atenção extrema no campo do aprendizado de máquinas. Um algoritmo treinado com dados enviesados pode perpetuar ou até amplificar desigualdades existentes. Por exemplo, se um conjunto de dados utilizado para treinar um modelo de reconhecimento facial possui uma representação desproporcional de etnias, o modelo provavelmente terá um desempenho inferior na identificação de pessoas fora desse grupo favorecido. Isso pode resultar em discriminação e injustiças em aplicações do mundo real, como a segurança pública ou contratações de emprego. É fundamental que os cientistas de dados e as organizações que desenvolvem esses modelos reconheçam este risco e tomem medidas proativas para minimizá-lo. Uma abordagem é realizar auditorias regulares nos dados e no desempenho do modelo, garantindo que ele funcione de maneira justa e imparcial. Além disso, é necessário promover uma diversidade na equipe de desenvolvimento, pois diferentes perspectivas podem identificar vieses que poderiam passar despercebidos. O viés algorítmico nos ensina que a tecnologia deve ser desenvolvida e aplicada com uma forte consciência social, visando criar soluções que representem e beneficiem a todos, independentemente de sua origem ou características pessoais. O aprendizado de máquinas também tem um impacto significativo no mercado de trabalho. À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes e capazes de realizar tarefas antes executadas apenas por humanos, a automação pode levar a mudanças drásticas em várias profissões. Embora a tecnologia possa aumentar a eficiência e reduzir custos, ela também pode causar a eliminação de empregos, particularmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis. Por exemplo, na indústria de manufatura, robôs estão sendo utilizados para realizar tarefas complexas, resultando em uma diminuição na necessidade de trabalhadores humanos. No entanto, a evolução do mercado de trabalho não é toda negativa. O mesmo aprendizado de máquinas que automatiza atividades também cria novas oportunidades de emprego, especialmente em áreas como ciência de dados, desenvolvimento de softwares e manutenção de sistemas inteligentes. Portanto, é essencial que os trabalhadores busquem se requalificar e desenvolver novas habilidades que se alinhem com as demandas do futuro, como análise de dados e programação. Programas de treinamento e capacitação devem ser implementados por empresas e governos para ajudar nessa transição. O equilíbrio entre a adoção da tecnologia e a proteção dos direitos dos trabalhadores é crucial para garantir que a inovação beneficie toda a sociedade. A regulação e a governança em inteligência artificial e aprendizado de máquinas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e ético desta tecnologia. Com o rápido avanço da inteligência artificial, muitos países começaram a reconhecer a necessidade de estabelecer diretrizes que garantam que os sistemas de aprendizado de máquinas sejam desenvolvidos e aplicados de maneira responsável. Esses regulamentos devem abordar questões como privacidade, segurança, viés nos algoritmos e responsabilidades das organizações. Iniciativas globais têm surgido para discutir e propor marcos regulatórios, refletindo a importância de discutir essas questões em nível internacional. É essencial que as políticas estejam alinhadas com os princípios de transparência e inclusão, permitindo que a sociedade civil, os governos e as empresas colaborem em um marco que promova a confiança e a aceitação dessas tecnologias.
Além disso, a formação de comitês de ética pode ajudar a monitorar o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de aprendizado de máquinas, assegurando que os interesses da sociedade sejam priorizados. Um diálogo contínuo entre todas as partes interessadas é fundamental para garantir que o aprendizado de máquinas contribua para um futuro equitativo e sustentável, e que as inovações tecnológicas não resultem em danos sociais ou éticos irreparáveis. As tendências emergentes no aprendizado de máquinas estão moldando o futuro dessa tecnologia de forma rápida e inovadora. Uma das principais tendências é o aumento na utilização de modelos de aprendizado profundo, que imitam a estrutura do cérebro humano para resolver problemas complexos. Hoje em dia, empresas estão explorando a implementação de redes neurais convolucionais para tarefas de reconhecimento de imagem com resultados notáveis. Além disso, a capacidade de processar dados em tempo real está se tornando cada vez mais importante, permitindo que as máquinas aprendam e se adaptem rapidamente a novas informações. Outra tendência é a democratização do aprendizado de máquinas, onde ferramentas e plataformas estão se tornando mais acessíveis, permitindo que até mesmo iniciantes possam experimentar e desenvolver seus próprios modelos. Os assistentes virtuais estão se tornando cada vez mais inteligentes, integrando funcionalidades de aprendizado de máquinas para melhorar as interações com os usuários. Por fim, o advento da computação quântica promete acelerar processos que hoje levariam anos, tornando viáveis soluções complexas que antes eram impensáveis. A cada dia, novas descobertas e inovações estão surgindo, fazendo com que o campo do aprendizado de máquinas não apenas se expanda em possibilidades, mas também desafie as expectativas sobre o que as máquinas poderão realizar no futuro. A interseção entre inteligência artificial e ética é uma questão crucial que vem ganhando destaque à medida que o aprendizado de máquinas se torna onipresente em nossas vidas. À medida que as máquinas se tornam mais autônomas e capazes de tomar decisões, surgem preocupações sobre a responsabilidade e a transparência desses sistemas. Por exemplo, quando um algoritmo de aprendizado de máquina comete um erro que prejudica um grupo específico de pessoas, quem é o responsável? Além disso, existe o risco de viés nos algoritmos, onde as máquinas podem perpetuar preconceitos existentes presentes nos dados de treinamento. Para garantir um futuro eticamente sólido, é essencial que desenvolvedores e pesquisadores trabalhem em conjunto para criar diretrizes que promovam a equidade e a justiça em sistemas de aprendizado de máquinas. Isso inclui a implementação de metodologias para auditar e revisar algoritmos regularmente, assim como promover a diversidade nas equipes de desenvolvimento. A ética na inteligência artificial também abrange questões de privacidade, já que a coleta de dados deve ser feita de forma transparente e respeitosa com os usuários. Neste novo panorama, a ética não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma parte integrante do design e desenvolvimento de tecnologias de aprendizado de máquinas. O diálogo contínuo entre tecnologia e ética é imperativo para garantir que o aprendizado de máquinas beneficie toda a sociedade de maneira justa e equilibrada. O futuro do aprendizado de máquinas apresenta tanto oportunidades quanto desafios que precisam ser abordados com estratégia e preparo. Em termos de oportunidades, a integração do aprendizado de máquinas em setores como saúde, educação e finanças pode levar a melhorias significativas na eficiência e na qualidade dos serviços oferecidos. Por exemplo, na saúde, algoritmos de aprendizado de máquinas têm o potencial de oferecer diagnósticos mais precisos, ajudando médicos e pacientes a tomarem decisões informadas sobre tratamentos. No entanto, à medida que as indústrias adotam essas tecnologias, surgem desafios significativos relacionados à implementação e à aceitação social. A desconfiança em relação a sistemas automatizados, a falta de compreensão sobre como os algoritmos funcionam e a resistência à mudança são barreiras que precisam ser superadas. Outro desafio importante é o tratamento e a segurança dos dados, visto que a privacidade das informações dos usuários deve ser uma prioridade. Além disso, à medida que os sistemas de aprendizado de máquinas tornam-se mais complexos, há uma maior necessidade de garantir que eles sejam transparentes e compreensíveis para todos. O futuro trará consigo a necessidade de uma integração harmoniosa entre tecnologia, políticas públicas e regulamentação, assim como um engajamento ativo da sociedade civil na discussão sobre o que é aceitável em um mundo cada vez mais automatizado. Encarar esses desafios será fundamental para que as oportunidades sejam plenamente aproveitadas.
Preparar-se para o futuro do aprendizado de máquinas envolve uma combinação de educação, adaptação e abertura à inovação. Para aqueles que desejam se aprofundar nesse campo, é fundamental buscar conhecimento contínuo, aproveitando cursos online, webinars e material didático acessível. Uma boa compreensão dos princípios do aprendizado de máquinas e das ferramentas disponíveis pode enriquecer tanto a carreira profissional quanto a capacidade de entender como essa tecnologia impacta nosso dia a dia. Além disso, cultivar uma mentalidade de aprendizado e adaptação é essencial, pois o campo está em constante evolução e novas técnicas e abordagens surgem regularmente. Participar de comunidades e grupos de discussão sobre aprendizado de máquinas pode fornecer insights valiosos e ajudar a construir uma rede de contatos profissionais. Importante também é desenvolver habilidades interpessoais e de resolução de problemas, uma vez que a colaboração entre seres humanos e máquinas torna-se cada vez mais essencial. Por fim, manter-se informado sobre questões éticas e de privacidade permitirá que você participe de conversas significativas e decisórias sobre a implementação de tecnologias em suas diferentes formas. Ao se preparar para o futuro, as pessoas não apenas se colocam em uma posição de vantagem, mas também se tornam parte ativa na modelagem de um mundo onde o aprendizado de máquinas é uma ferramenta a serviço da sociedade. O aprendizado de máquinas tem o poder de transformar a forma como interagimos com o mundo, mas é fundamental abordá-lo com responsabilidade, ética e uma preocupação constante com seu impacto na sociedade. Então, se você pudesse escolher um tema relacionado ao aprendizado de máquinas para que nós explorássemos mais a fundo, qual seria? Deixe suas sugestões nos comentários. Como você acredita que o aprendizado de máquinas pode afetar sua vida no dia a dia? Quais oportunidades e desafios você vê surgindo com essa tecnologia? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo, onde iremos explorar mais a fundo uma nova faceta do aprendizado de máquinas.